Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária da Giralbano. Hoje é dia 30 de outubro de 2025, né? Uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Aqui em São Paulo está uma chuvinha, tá um tempinho meio friozinho, mas está gostoso. Amém? Vamos estar orando, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 11. Joás escapa de Atalia, amém? A gente vai estar meditando, né? Ontem a gente viu que Jeú exterminou ali, né, toda a família de Acabe, como Deus havia falado, mas ele acabou exterminando os amigos também de Acabe, pessoas que não era para exterminar, simplesmente por causa de posição política, amém? E o mais importante no capítulo 10 é que ele destruiu o templo de Baal que Acabe havia feito no capítulo 16, em 1 Reis 16, acho que 32, acho não, 32, 1 Reis 16, 32, né? O templo que Acabe havia feito para Baal em Samaria, tá? E que é a capital de Israel. Então é muito interessante porque ele destrói, né, a família né, no capítulo 9 ele destrói ali totalmente ali a família de Jezabel, ele mata Jezabel, seus filhos, depois ele vem e acaba exterminar todos os filhos de Acabe, né, porque Deus falou que não ia ter no trono de Acabe, não ia ter mais ninguém da família de Acabe, eles terminam os 70 filhos de Acabe, depois eles terminam os que não era para exterminar também, os amigos, né? E ele também extermina, ele acaba com os sacerdotes de Baal, né? Ele mata ali e ele destrói totalmente o templo de Baal, que passa a ser, né, passa a ser sido, que o templo de Baal passa a ser usado como latrina, tá? Como um depósito de fezes, até nos dias de hoje, ok? É, então o local ele é tido como uma latrina. Então, e aí a gente entra, mas só que Jeú depois ele caminha no caminho de Jeroboão. Como assim, missionária? Ele faz as práticas que Jeroboão fazia, tá? Ele começou a, como é que se diz? Diz assim, no 10:31. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levara para Israel. O que é? Adoração ao bezerro de ouro, tá? Foi o que Jeroboão fez. Então, a gente vamos prosseguir aqui, então. Então, diz assim, 2 Reis 11, 1. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Decanta lá e a sua, decanta lá e a sai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Meu Deus do céu, hoje, Pai, é dia 30 de outubro de 2025. Meu Deus do céu, eu sou grata, né, Senhor, por ter, com muita luta, ouvido a tua voz, né? E ter feito o canal onde tenho aprendido muito da tua palavra, meu Deus. Parece, olha, Deus, olha o que eu já estudei nesses 15 anos, não se compara, né? O que eu aprendi nesses 2 últimos anos, né? Então, assim, é tremendo. Nesses últimos 1 ano e 10 meses, né? É, porque vai fazer 1 ano e 10 meses, né? Dia 1º agora de novembro. Então, eu sou grata, Pai, eu sou muito grata, porque eu tenho aprendido muito de Ti, da Tua palavra, da fonte, que é a palavra de vida, né? Então, eu te louvo, eu te agradeço, decanta lá e sair para o momento João 3,30. Deus, que eu diminua, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que o Senhor cresça sempre, meu Deus, que o objetivo é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é. Não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus, expressão de Deus, sobre a Trindade, é sobre o Deus de triuno, é sobre decanta lá, é o Deus que deu seu único filho por mim, por você. É maravilhoso, é sobre tudo, é sobre ele, é nada sobre mim, é sobre a sua preciosa palavra. Meu Deus, eu te louvo, que eu diminua cada dia mais e que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem é missionário na fila do pão, né? Quem é, né? Sou aquela que tá aqui para servir, tá bom? Para orar, para interceder, para ministrar a palavra do Senhor.
Aleluia, porque grande é o Senhor, que ele cresça sempre, que eu diminua, amém? Diz assim, Joás escapa de Atalaia. Quando Atalaia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que ia ser assassinado, e o colocou no quarto, junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalaia. Assim, ele não morreu. Então, vamos prosseguir para a gente entender esse pedaço aqui. E aí diz assim, continuando na parte 3. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100, dos cários e das guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor como juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei. Lhes ordenou, vocês vão fazer o seguinte, quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no Palácio Real e outra na porta de sul, e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. Vamos lá, para a gente entender um pouco. No 7. As outras duas companhias que normalmente não estão de serviço, no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicione-se ao redor do rei, de armas na mão, matem todos que se aproximar de sua fileira, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Vamos voltar aqui. Por quê? Manuel, na realidade, o verdadeiro rei era Joás, tá? Então, quando todo esse cenário começa, né, que a Thalia sabe que seu filho Acasias tinha sido morto, né? E que Joseba, filha de Jorão, e a irmã de Acasias pegou Joás. Então, assim, ele esconde o menino, né? Porque senão ele havia de ser morto também. Por quê? Porque a Thalia, né, a mãe, né, de Acais, ela passa a tomar o poder, tá? Então, Joás, quando criança, diz assim, né, que ele foi escondido no quarto junto com a sua ama para que ele não fosse morto, tá bom? Então, diz assim, ele tinha quanto? Ele diz aqui, ó. Quando a Thalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que ia ser assassinado, entendeu? E o colocou no quarto junto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Então, ele não foi morto, tá? Aí diz assim, 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto a Thalia governava. Então, ele ficou 6 anos, tá? Escondido ali no templo. E ali, nisso, quando chegou no 7º ano, né? Aí o sacerdote Joiada mandou chamar, né? Os comandantes ali na presença dele, né? Ali no templo dos líderes de batalhões e apresentou, falando que o rei, né? Que o filho do rei, Joás ali, né? E estava ali. Então, e quando Acasias morreu, ele morreu muito jovem também. Ele morreu por volta de 22 anos, segundo os historiadores, né? Deus havia feito uma promessa que na família de Davi, Decanta, lá ia sair, não ia, né, faltar, né, ninguém que sentasse no seu trono. Aleluia. Apesar de toda essa situação, de toda essa apostasia, né, mas Deus havia feito uma promessa, né? E quando a irmã de Jorão, de Acasias, quer dizer, esconde, né, o seu filho, né, o filho dela ali, para que a Thalia não, sua meia-irmã não tomasse conta, o menino tinha mais de 1 ano de idade, ele tinha mais ou menos aqui uns 2 anos de idade, tá bom? Mais ou menos, ele não tinha assim mais de 1 ano de idade, ainda não tinha sido desmamado, então ele era pequenininho ainda, tá? Joás era bebê, tá? Joás era bebê. Então, ele era um bebezinho, tá? De mais ou menos 1 ano. Então, e aí a Thalia, ela governa ali no 7º, vamos dizer, ano mais ou menos ali, né? Ela governou 6 anos, aí eles se juntam ali, qual é o nome dele aqui? Joada, o sacerdote Joada, né? Se reúne ali, chama, e apresenta, né? O rei, né? E da igreja é muito interessante, né? Labanda Soul, Decanta, Laia Sai, porque
ele começou, ele foi tudo como eu posso dizer? Houve toda uma situação, uma conspiração, né? Para que não, para que ele não, para que fosse totalmente exterminado, mas tinha uma promessa da parte de Deus, né? A promessa estava aqui, né? Porque Deus havia dado uma promessa, decanta lá ia sair a promessa, uma promessa da aliança, né? Então, o plano que se centralizava no Messias prometido estava ali. Então ele tinha que se cumprir, né? Então a promessa, né? Então, igreja, Deus ele faz promessa para mim, para você. E assim a gente vê aqui na história, e muitas vezes se levanta situações para querer parar, para querer denegrir, terminar, para querer dizer que não vai acontecer. Mas quem prometeu não foi Deus? Quem não falou não foi Deus? Então não se preocupe, meu amor. Não se preocupe, minha amada, porque se foi Deus que prometeu, ele vai dar um jeito de colocar você no centro dos planos dele. Decanta lá e sai, né? Porque a promessa de Deus, ela não vai cair. O inimigo se levanta, as pessoas se levantam, mas ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Aqui, aí a gente continua, né? Que aí diz assim, aí ele pegou, né, Joás, Joiada, que é tanto nome, Joiada ali, ele levanta pessoas para guardar, né, Joás. Diz assim, os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote já havia ordenado. Tá vendo? Então, os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joada havia ordenado. Cada um levou seus soldados e tantos que estavam entrando em serviço no sábado como os que estavam saindo ao sacerdote Joada. Então, igreja, é feito, né? Vamos dizer assim, uma maneira para guardar, né, o pequeno Joás. E aí diz assim no 10, então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 lanças e escudos que havia pertencido ao rei Davi. Lembra? Né, Davi ele tinha um lugar onde ele guardava, onde ficava até guardado ali, né, a espada ali dele, as coisas que ele lutou com Golias, tá? Tem a espada de Golias. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, ok? Junto do altar, no trono do templo, desde o lado sul, do lado norte. Então, ele era guardado, tá? Igreja, Deus, ele guarda a minha e a tua vida. Decanta lá e sair nesta manhã, tá? Ele diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido se você estiver no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o inimigo vai se levantar, vai fazer o que for, mas não vai prevalecer, porque maior é o Senhor na minha e na sua vida. Amém? E continuando. Depois Joada trouxe para fora Joás, filho do rei, colocou nele a coroa e entregou uma cópia da aliança. Então proclamou o rei, ungindo, e o povo aplaudiu e gritava, viva o rei. Igreja, olha que coisa linda, né? Labanda sou, decanta, lá e sai. Então ele é coroado rei. Não, esse aqui é o verdadeiro rei, tá? Não é a Atalaia que é a rainha, decanta lá e só. Ele é o rei. Ele é o rei, né? Porque Deus havia feito uma promessa. Então, igreja, a aliança, né? Então, quando ele põe ali os mandamentos, ele está confirmando ali, né? Abraão, Isaac, Jacó, a aliança, né? Para o povo, né? Hebreu, para o povo de Israel, para o povo de Deus, né? Decanta lá e sou, decanta lá e sai. Era a maneira de reafirmar o pacto ali, né? Que Deus havia dado a aliança, os 10 mandamentos, tanta coisa, igreja, que Deus fez para este povo, decanta lá e sai, que é o povo escolhido dele, né? E aí Deus, ele vai, aí Joada, quando ele dá, ele confirma, né? Ele é o rei. É o filho do rei, ele é o rei, né? Então coroa ele. Ou seja, Deus tem honra para mim, para você. Muitos tentaram matar, eliminar, destruir, mas as promessas de Deus, decanta lá, podemos até ter ficado escondido por um tempo, porque Deus ele permite que a gente se esconda. Sabe para quê? Para que ele venha crescer e aparecer na minha vida, na tua vida no tempo certo. Labanda sou, decanta lá e ai. Igreja, na nossa caminhada tem muitas pessoas perversas, invejosas, mentirosas, falsas, que desejam o nosso mal. E muitas vezes a gente para e fala assim, Jesus, a gente estava com essa pessoa. A gente estava com essa pessoa, né? Então, assim, cada um dá o que tem, tá? Cada um dá o que tem. Não é que fulano era ruim, porque ela é assim, né? E se você é de verdade, a mentira não vai ficar no seu tempo, muito tempo. Não, ela não consegue. Deus não deixa, e ela própria, ela não consegue, ela não aguenta. Né? Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Nenhum, né? Então, foi o que houve aqui. Então, aí a aliança ali, ela é restaurada. Então, há como eu posso dizer? Há um conflito, né? Uma guerra, mas é uma guerra
física mesmo, né? E tanto física como espiritual, o diabo atuando, né? E ali o trabalho, e ali decanta lá, e a sua decanta, aí diz um 13 assim, quando Atalai ouviu o barulho dos guardas, e o povo foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. E onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais, os tocadores, as cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cordas, das cornetas. Então Atalaia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. Igreja, quando fala deste templo aqui, tá? É o templo de Salomão, ok? Que estava ali em Jerusalém, ali, né? Aqui tá falando do reino do sul, tá? Aqui é reino do sul. Reino do sul, que é Judá, tá? Então, quando a gente, aí a gente fala, Acabe é reino do norte, Samaria, Israel. Então, vamos lá. Porque Jesus, ele vem da tribo de Judá, tá? Então, é reino do sul. Deixar bem claro aqui, tá? Pra gente não ter, deixar bem claro essas separações, pra gente não ter conflito. Porque eu sempre vou estar falando agora sobre isso, porque agora a gente tá no tempo dos reis, né? Então já tem uma divisão, reino do norte e reino do sul, tá? Reino do norte, Israel, capital em Samaria, onde tinha o templo de Baal, porque aqui então tinha o templo de Baal que Acabe levantou, né? A qual Orem, seu pai, havia comprado Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém, tá? Reino do sul. Reino do norte, reino do sul. Então a gente tá falando aqui do reino do sul. E no reino do sul, Judá, é da onde vem o Messias, ok? E aí, prosseguindo, diz assim: o sacerdote Joado ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote diz: ela não será morta no templo do Senhor. Porque não tinha como, tá? Porque o templo era de Deus, decanta lá e sai. Porque no templo do Senhor, tá? Havia adoração, decanta lá e sai. Apesar que o povo não tava ainda daquele jeito. Mas tinha um povo que ainda tinha um temor. Então, Joada aqui fazia parte deste povo que tinha temor, ok? Vamos lá. Então, eles aprenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreiro do palácio e lá mataram. Aí ela é morta lá, fora, tá? Porque ela é uma maldita, tá bom? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Lembra de Jesus. Jesus, ele foi morto fora, né? Para levar os meus e os teus pecados. Cumprindo aqui o que era do Velho Testamento também. Aleluia. E Joada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Então, ele restaura ali, né? A aliança ali nesse momento, decanta lá essa. E com isso acaba vindo a restauração do templo, tá? Depois vem a reparação do templo amanhã. A gente vai ler amanhã. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares, tá bom? A seguir, então, igreja, isso porque a gente viu no capítulo anterior, no versículo 10, 26 ao 28, né? 10, versículo 26 ao 28, que o templo ele foi destruído a latrina, tá? Então, provavelmente, se deu antes ali da destruição. Não sei, porque se a gente... como eu posso dizer? Há uma cronologia, tá bom? Então, mas Deus havia uma aliança com o povo. Vamos lá, e era um tempo, era anos de apostasia, era ano terrível, decanta lá e sai, né? E Deus queria a lealdade do povo, tá? Outra coisa também, diz assim, ó, vamos lá, vamos de novo no 18, 11 e 18. Depois todo o povo foi ao templo, ó, depois todo o povo foi ao templo de Baal e derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A gente leu ontem, no 10, 27, 26, mais ou menos 27, que os sacerdotes de Baal foram mortos no templo, o templo foi destruído, né? E hoje é uma latrina, passou a ser uma latrina, tá? Então, aqui se dá também, não sei se esse tempo se dá após, mas acho que foi antes, né?
É porque eu tenho a Bíblia cronológica, mas eu não gosto muito de seguir, eu gosto da Bíblia mesmo normal. Diz assim, a seguir, o sacerdote Joada colocou guardas no templo do Senhor. Então, a partir desse momento, não tem mais o templo de Baal, ok? Então, é o templo de Jerusalém, né? Templo ali aonde Salomão construiu o templo de Jerusalém. Vamos prosseguir. No 19. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cenários, os guardas de todos o povo, e juntos conduziram o rei ao templo e ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou lugar em seu trono real. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Todo o povo se alegrou e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Ok, igreja? Tá entendendo? Porque ele tinha mais ou menos 1 ano e pouco, quando era bebê, né? Quando guardaram ele com a ama. E ele, quando começou a reinar, ele tinha 7 anos de idade, tá? Então, amanhã a gente vai prosseguir nessa história, tá bom? Então, você vê a igreja apostasia, né? Então, a gente vê a luta. A igreja hoje não tá diferente, tá? Aqui era uma luta, uma batalha física mesmo. A apostasia tá aí, a mentira, o engano, né? A labandaia, sou, decanta lá, sai. As pessoas querendo tomar o lugar de Deus. Pela misericórdia, Deus usa alguém, a pessoa se acha que é tal, decanta lá e sai, né? Igreja, a gente tem que ter humildade, né? Nos dons que Deus nos dá, porque eu sou crente pentecostal, né? Quem não acredita, eu respeito, tá bom? Se você acreditar, mas eu sou crente que, primeiramente, a palavra, que é o próprio Cristo, né? Eu creio nas revelações do Senhor, eu creio nas profecias, porque eu sou crente pentecostal, então assim, e eu amo muito isso, né? E isso me alegra muito, né? Quem não acreditar, igreja, e eu costumo dizer que, que o que acontece, né? Se a gente vai ver a história, né, depois da vinda de Cristo, tem muita coisa. Então, se tem ministérios que não acredita, eu não coiso não, sabe por quê? Porque o Pentecoste mesmo voltou com o avivamento da Rua Azusa, né? Ali mais ou menos no ano de 1900, tá? Que começou no final de 1800 e pouquinho para o começo de do século XIX, do final do século XVIII para o século XIX. Então, né, ministérios, igrejas que antecederam a ele, então não acredita, né? No mover do Espírito, então, amém. Cada um no seu chamado. Deus sempre trabalhou, né? Igual nos 400 anos de silêncio, né? Que é o tempo interbíblico, Deus trabalhou da mesma maneira, né? Então, assim, mas eu sou crente pentecostal. Eu amo ser crente pentecostal. Eu agradeço a Deus, decanta lá e sai por ser crente pentecostal. E acima de tudo, porque eu sou uma crente pentecostal que ama a palavra, tá? É a palavra. A base está na palavra, decanta lá. E se Deus me usa para falar com alguém, eu que uso alguém para falar comigo, é para glória dele, tá? Então, assim, é sempre para glória do Senhor, né? Então, é isso aí que eu queria deixar essa ressalva aí para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. E no dia que eu abri o ministério que Deus tem para mim, para minha família, é um ministério pentecostal também, né? Mas que é baseado na palavra, tá? Em breve, né? Tá chegando o tempo de Deus, né? E quando ele for aberto, quando ele sair do papel, eu creio e eu quero crer, né? Que Deus venha trabalhar para que pessoas sejam alcançadas através do ministério da palavra, que é o que importa, é o ministério da palavra, igreja. A gente precisa de palavra. Decanta lá e é palavra, palavra. Busca, é palavra, é jejum, é busca, é oração, né? Porque a gente está no tempo que a gente precisa trazer um avivamento na palavra, na busca, na adoração. A gente não tem que se amoldar ao mundo, mas o mundo tem que se amoldar à vontade do Senhor, amém? Deus abençoe vocês. Tenha uma quinta-feira abençoada, né? Em nome do Pai e do Filho. Fiquem na paz do Senhor, fiquem na paz. Deus abençoe. Olha, vocês perceberam que eu tô com escova hoje, né? Aqui em São Paulo, como tá um tempo meio estranho, né? E eu tenho rinite. A semana passada, retrasada, eu fiquei muito ruim. Meus filhos ainda estão melhorando. E aí ontem eu fui na cabeleireira, pedi pra ela lavar pra mim e secar, né? Eu fico muito diferente. Não gosto, né? É raridade. Acho que tinha, deixa eu ver,
Eu sequei o cabelo em março de 2003, né? Pra vocês verem, tem mais de 2 anos e meio, né? Aí ontem eu fui lá e falei, não, vou ter que lavar e secar, porque eu não quero ficar doente, né? Então é isso. Mas ficou meio diferente, né? Eu gosto mais dos meus cachinhos do black, eu fico com cara de negrona. Fico com cara de negrona. Deus abençoe vocês que na paz, tá bom? Tenha uma quarta-feira abençoada.